só gostaria de pedir, se for possível, que deixemos aberto ali Gálatas 2, versículo 20, e o texto de missões é esse daí, nós vamos debruçar um pouquinho sobre ele. 15 a 20 minutos, tá bom, Karine? 15 a 20 minutos, a gente devolve a palavra. 15 a 20 minutos. A experiência que eu tive de missões, irmãos, é em missões nacionais, viajando no barco missionário. Falei, Karine, eu nunca, é um desejo muito grande de eu fazer algumas viagens, eu, minha esposa, para missões mundiais. Nunca fui. Todas as vezes eu vou para missões nacionais. Então, se Deus me der a oportunidade, farei missões mundiais. Mas eu vou aqui usar a experiência do nosso irmão, de um irmão conhecido, Paulo, que era Saulo de Tarso. Paulo, todos os irmãos daqui são missionários. Missionário é aquele que está lá, e os irmãos daqui já falaram muito bem, aqueles que estão lá. Mas se eles estiverem lá e nós não sustentarmos, eles têm que voltar. E no contexto muito difícil, porque o dólar está muito caro. Em missões mundiais ele é pago em dólar. R$5, mais de R$5, compra $1. Então já entra em desvantagem. Então, o apóstolo Paulo, e num contexto, meus irmãos, num contexto em que o apóstolo Paulo estava, o seu apostolado estava sendo questionado. Naquela época, alguns diziam, você não tem direito de ser apóstolo. E hoje em dia, parece que já não basta ser diácono ou pastor, e auto se intitulam apóstolos hoje em dia, com uma maior facilidade. Aqui está o apóstolo fulano, o apóstolo Beltrano, a apóstola Ciclana, e o apóstolo Paulo falou, olha, foi Jesus que me comissionou. Jesus apareceu para mim e me comissionou, eu sou apóstolo, e defendeu o seu apostolado nesse contexto. E num contexto em que a igreja da Galácia era uma igreja que estava sofrendo um problema, porque estava havendo um legalismo na igreja. E às vezes a igreja passa por algum problema. Algumas igrejas passaram por mundanismo, com a igreja de Corinto. Algumas igrejas passaram por problema de fome, como a própria igreja de Jerusalém. E a igreja da Galácia não tinha nada disso, mas estava entrando na igreja um legalismo, uma religiosidade legalista, que estava tirando do povo a compaixão. Então estava tirando do povo o amor, estava tirando do povo a compaixão, a misericórdia. E estava a igreja tendendo a seguir uma série de rituais que o Senhor Jesus já havia tirado esse peso sobre os judeus. E o apóstolo Paulo então estava no capítulo 1, capítulo 2, aliás, toda a carta aos Gálatas fala sobre isso, mas no capítulo 1, capítulo 2, e nesse clímax, o apóstolo Paulo disse assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sobre esse texto nós vamos nos debruçar nessa noite. Ó Deus, te pedimos, Pai Santo, que Tu esclareças as nossas mentes, nossos corações, nos ilumines para entendermos qual é a Tua palavra, qual a Tua mensagem, qual a Tua vontade, e que haja, ó Deus, uma predisposição, como houve no apóstolo Paulo, de nos permitirmos sermos crucificados com Cristo, para que Tu possas habitar em nós e expressar toda a misericórdia, todo o amor que Tu quiseres, toda a compaixão. No nome do Senhor Jesus. Amém. Qual o estilo de vida do apóstolo Paulo? Qual o desafio do apóstolo Paulo com esse versículo daqui? Primeiro diz assim, eu já estou crucificado em Cristo e vivo não mais eu. O apóstolo Paulo disse que estava completamente anulado para si mesmo, a completa anulação de si. Se houver algum psicólogo
por favor, me ajude, mas a psicologia, ela estuda, ela ajuda o ser humano, estuda a mente, a alma do ser humano. Uma outra ciência, a sociologia, ela estuda o ser humano na sociedade. A antropologia estuda os costumes dos povos, mas todas essas ciências parece que são exatamente contrárias ao que o apóstolo Paulo está falando. Todas apontam para a dificuldade que o ser humano tem de abrir mão das suas próprias ideias, das suas vaidades, e é por isso que há guerra, por isso que há briga, por isso que há discussão, por isso que há discórdia, por isso que há divisão até mesmo nas igrejas, porque cada um quer impor a sua ideia, a sua vontade, e parece que nós seres humanos temos dificuldades de abrir, porque para exercermos a compaixão, nós temos que abrir mão de alguma coisa que nós dizemos ser nosso, que na verdade não é nosso, porque Deus nos colocou como mordomos por algum tempo, mas nós vamos nos apoderando daquilo dali. A gente, quando vai lá em Caraí, que é uma belíssima cidade, e a gente vai passando por ali na calçada, pode ir lá agora, e nas calçadas as pessoas estão ali, mães com crianças, pedindo, e os irmãos mais misericordiosos, com mais compaixão, vão, botam a mão no bolso, chega ali, dá R$2 a um, dá R$2 a outro, e dá alguma coisinha a outro. Agora chega no fim da rua, a gente já fica, meu Deus, acabou o meu dinheiro, porque é muita gente pedindo. Nós somos humanos e precisa haver um exercício nosso, e o apóstolo Paulo se exercitou nisso aí, ao ponto de dizer, agora eu estou crucificado em Cristo, não mais eu. Quer dizer, se eu estou crucificado em Cristo, minha vontade agora está relegada ao último plano, contanto que a vontade de Cristo se cumpre em mim, o desafio de Cristo se cumpre em mim. Lá em Marcos capítulo 8, versículo 34, diz assim, então ele chamou a multidão, os discípulos, e disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É difícil a gente negar a nós mesmos. Quer ver só como é difícil? Você às vezes, diante de uma competição, entre aspas, saudável lá no seu trabalho, você depende, você está trabalhando, está se preparando para uma promoção, reconhecer que um colega seu fez o trabalho com eficiência. É difícil, às vezes sendo até justo, mas é difícil reconhecer alguém que faz uma obra maior do que a nossa, melhor do que a nossa. Olha, Deus usa pessoas imperfeitas, pessoas problemáticas, pessoas que também enfrentam os mesmos problemas como nós sofremos, mas para uma obra perfeita, para uma obra grandiosa, para uma obra mundial. Meus irmãos, hoje mesmo, aquele missionário que está lá, quem sabe agora, ajoelhado com uma pessoa vítima de violência doméstica, não só lá no recanto da África, mas aqui no Brasil também, só está fazendo isso porque o irmão está dizendo, de alguma maneira, ainda que eu estou dizendo, ainda que de alguma maneira, ainda muito medíocre, muito tênue, muito fraca, dizendo que eu estou crucificado com Cristo. Um lampejo. Aí a gente vai abrir mão de alguma coisa da gente para fazer aquela oferta para missões. Meus irmãos, aí Paulo falou assim, na parte B do versículo. Então a parte A, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Parte B, Cristo vive em mim. Completa dedicação ao Senhor. Completa negação de si, completa dedicação ao Senhor. Aí um dos fariseus, lá em Mateus capítulo 22, 35, perguntou assim, Senhor, qual o maior mandamento? Querendo fazer uma armadilha para o Senhor Jesus. Aí Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Jesus ainda completou, agora eu vou dizer o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É difícil amar o próximo como a nós mesmos.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Junta de Missões Mundiais nos trouxe um relatório que hoje há 1.860 missionários espalhados pelo mundo. 1.860 missionários. O último relatório da Junta. Espalhados por 79 países diferentes. Alguns deles nem pode dizer que são cristãos. No ano passado, quase 40 mil conversões. 1.170 batismos. Dessas conversões, muitas mulheres não podem dizer ao marido. Muitos filhos não podem dizer aos pais. Eles são cristãos, eles são crentes, confessaram o Senhor Jesus, mas eles têm que tomar cuidado para que o governo não saiba, porque isso é pena de morte em alguns dos países. No ano passado, 17 mil crianças foram atendidas pelo PEP, Programa de Educação Pré-Escolar, 17 mil crianças. 800 crianças alimentadas mensalmente no programa A Fome no Mundo. Isso daí, meus queridos, é quando a gente consegue dizer: Cristo vive em mim. Se eu for conversar com o pastor João Soares, o homem só fala de missões. Em missões nacionais, às vezes a gente mistura, pastor Brandão, o homem só fala de missões. Eu, quando crescer, queria ser igual a ele, falar só sobre missões. Estou com um propósito lá na nossa igreja, e eu sei que os irmãos também aqui, nesse mês nós vamos falar só sobre missões. É o tempo todo. Também lá nós fazemos, a gente fala, tem um bolinho missionário, sopa missionária, hoje foi pizza missionária, bingo missionário, leilão missionário, igualzinho é o povo de Deus. Igualzinho boliche missionário. Aí eu falo assim, meus irmãos, se algum irmão não tiver dinheiro, vamos exercitar a fé. Entra na fila, vai orando. Chega lá na frente, alguém nesse trajeto, Deus vai tocar no coração de alguém vai se compadecer e vai lá, eu quero pagar para esse irmão daqui. Vai assim, ninguém fica sem. Porque vai acontecer, agora nós temos o caderninho, né, da dívida missionária. A gente vai lá, hoje já estou endividado lá, comi um negócio lá, não paguei, está sem dinheiro. Botam lá no fim do mês, vai estar tudo certo, da glória de Deus. Mas irmãos, Cristo vive em mim. Vou confessar um pecado aqui para os irmãos, às vezes a gente fica pensando, está pregando na nossa igreja, né? Mas eu já comecei a ficar à vontade aqui, tá bom? Tudo bem? Então, na nossa igreja, assim, os irmãos me conhecem pouco, né? Aí pensa, puxa vida, aquele pastor é um homem santo, um homem que está falando coisa bonita lá na frente, homem de Deus, eu quero mesmo ser homem de Deus, mas às vezes bate o velho homem. Olha só, onde eu moro, é Satanás que bota a aprovação para a gente cair, né? Armadilha em tudo quanto é lugar. Aí, eu passava num lugar, aí um moço lá, com a Bíblia no braço, eu acho que era a Bíblia, chamava assim, bom irmão, não sei como é que ele adivinhou isso, oi irmão, tudo bem? Eu, tudo bem. Eu acho até que me chamou de pastor, mas não conheço ele não me conhecia não, mas jogou essa aí e eu caí. Oi irmão, aí conversou um pouquinho, não pode me dar R$10 para meu alimento com a Bíblia, irmão, embaixo do braço, me olhou, meu pastor antigo, pastor Railton, dizia que é fácil identificar um crente, que o crente tem cara de bobo, aí é fácil identificar. Uma vez fiz uma viagem com a minha esposa em outro país, aí eu passei, né, aí uma pessoa veio lá de dentro da loja, oi, falando português com a gente, como é que você sabe que eu sou brasileiro? Aí identificado em tudo quanto é lugar, brasileiro identificado em tudo, pela roupa, eu não sei o que, mas ele identifica. E aquele homem me identificou como crente, me empresta R$10. Aí eu dei lá R$10 para ele. Mesma semana apareci lá, já numa outra calçada, o homem me encontra de novo. Meu irmão, de novo, uma bênção. Eu falei, graças a Deus, irmão, sou uma bênção. Me dá mais R$10? Eu dei R$10. Cristo vive em mim. Terceira vez, eu vi um homem lá, falei, sabe uma coisa, eu vou passar por aqui. Fugi para outra calçada.
nunca mais vi o homem, mas estou com esse peso de consciência. E se era que Deus estava mandando eu dar um testemunho que Cristo vive em mim? É assim, meus irmãos. Cristo vive em mim, completa dedicação ao Senhor, completa. Paulo falou agora, não mais eu, não mais eu. Acabei, esse modo meu de pensar, é coisa velha, já está crucificado com Cristo. Existe um livro, né? Em seus passos que faria Jesus. Talvez alguns irmãos já tenham lido esse livro daqui. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, se fosse Jesus Cristo, como é que Jesus agiria numa situação dessa? Talvez Jesus agisse assim também, não sei. Aquele homem estava me explorando, às vezes tento me convencer disso. Mas talvez eu precisasse usar a oportunidade para evangelizar. Cristo vive em mim. Mandaram para mim, recentemente, isso aí. Cuidado para não cair nessa armadilha também. Minha filha, no WhatsApp, perfil da minha filha, fotozinha dela, botando assim, pai, mudei meu número de telefone, salva aí. Tá bom. Aí daqui a pouco, ela perguntei, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Como é que estão aí vocês? Tudo bem? Tudo bem. Mas ela começou a escrever o português, minha filha tem cuidado de escrever, né, direitinho, escreveu umas coisinhas lá que eu achei estranho esse negócio daí. Aí eu perguntei, como é que está a minha neta? E a pessoa falou, tá bem, tá só com uma tossezinha. Aí eu pedi para ela levar, então leva a pediatra dela. Olha só, a pessoa ainda falou o seguinte, pai, esqueceu que eu sou pediatra? Eu sou médica? Ele é pediatra. Eu falei, pronto, é William mesmo, minha filha, William, ela mesma. Eu falei, vou dar mais uma pesquisada aqui, como é que está a Julinha, Júlia, o nome da minha filha, da minha neta é Leona, Júlia. Aí ela falou, não, Julinha está ótima. Eu falei, não é, então não é pessoa não, o Júlia está me enganando. Aí eu perguntei, o que houve, minha filha, está precisando de quê? Ah, pai, estou muito angustiada, estou precisando de R$9.600, faz um pix para mim, R$9.600. Eu falei, oh meu Deus do céu, não é, Júlia. Aí eu já fiquei com um pouquinho de raiva, minha esposa falou, aproveita para evangelizar pessoa. Aí eu falei assim, eu não sei quem você é, mas independente do que você é, Deus ama você, Deus te ama. Evangelizei. Aí a pessoa falou assim, o senhor deve estar no azeite, que é um termo, se há algum irmão aqui da Assembleia de Deus, é um termo muito usado pelo assembleano. O irmão deve estar, o ladrão era meu irmão, o irmão em Cristo, né? O irmão deve estar no azeite, porque com o povo de Deus não se brinca. Se eu soubesse que o senhor é cristão, é crente, é povo de Deus, eu não tinha nem mexido. Olha só, oportunidade que a minha esposa falou assim, evangeliza. Só estou falando isso, meus irmãos, para os irmãos saberem que Deus usa pessoas normais, pessoas como nós, pessoas que ficam às vezes com raiva, só não pode deixar a raiva crescer muito, mas Deus usa a gente, somos nós, seres humanos. Pastor, minha situação no cartão de crédito, eu estou devendo, pastor, não vem para cá falar, sim, mete a mão no bolso e dá, eu falei lá na nossa igreja assim, irmãos, ninguém vai ficar sem dar oferta de missões. Aí no momento lá de inspiração, eu falei, anda pela rua olhando pelo chão, que o irmão vai ter o milagre de achar dinheiro no chão, pega o dinheiro e dá para missões. De noite, minha irmã falou, pastor, milagre mesmo, olhei para o chão, achei R$100, está aqui para missões. Não sei como isso aconteceu, achando que, mas olha, anda olhando pelos cuidados, para não tropeçar, mas olha pelo chão, duvido que não pode dar uma oferta da viúva pobre, que emocionou Jesus, mas de coração. Aquela viúva pobre deu tudo que ela tinha. Aí, parte C. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. É outro patamar. Vivo pela fé no Filho de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo falou assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, essa aqui é a mensagem para nós que estamos pendurados lá no cartão de crédito. Viva pela fé. Pense na coisa lá de cima. Você tem um salmo preferido? Deve ser o Salmo 23. Agora tem um salmo que há muito tempo eu tentava abrir meu coração para Deus, mas eu tinha vergonha. Mas aí o Salmo 73, se o irmão achar lá, se o irmão quiser ler
pode ler em casa, Salmo 73, fala exatamente aquilo que eu queria falar, aquilo que eu sinto, pecado que eu tenho tantas vezes cometido. E o Salmo 73 fala exatamente sobre isso, é o Salmo de Asaf. E começa assim: quase escorreguei. Começa assim o Salmo: bom, verdadeiramente bom é o Senhor, verdadeiramente bom é o Senhor. E diz assim: quase escorreguei, porque quando eu comecei a olhar, tive inveja das pessoas que vivem muito bem, porque eu estou na prova. As pessoas que são blasfemas, as pessoas que contam piadas indecorosas, as pessoas que não vão à igreja, as pessoas que não servem ao Senhor, e a gente vê, só dá certo na vida deles, é passeando para aqui, é passeando para lá, é ganhando aumento, tudo dando certo, e a gente aqui servindo ao Senhor, lutando para a oferta, só vive na prova. Asaf estava falando isso, era oração que queria falar a Deus, com Deus, orar: Senhor, por que eu só vivo na prova? Eu tento ser um cristão, tento buscar a santidade, eu tento viver em santidade, eu tento te servir, tento ser misericordioso, tento ter compaixão, tento ter amor, tento fazer missões, e só vivo na prova, Senhor. Não é murmurar não, nem reclamar não. Senhor, esse ano um câncer de próstata, esse ano agora um câncer renal, e Karina me chamou para pregar lá. Senhor, não tem condições de pregar lá porque eu estou com câncer. Deus me curou dos dois, mas se não curasse também, glória a Deus, não tem problema não. Não ia ter que pagar o cartão de crédito, pelo menos. Aí, chega lá no versículo 17, diz que Asaf entrou no templo, 17. Depois lê em casa, vê isso nessa oração que você queria fazer. 17. Aí diz que Asaf entrou dentro do templo. E quando ele entrou no templo, versículo 24 diz: aí ele chegou à conclusão das coisas, né? Tudo desse mundo é passageiro, as coisas dele lá vão ser passageiras, as coisas que Deus me dá são eternas. E no 24: tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. Desígnio é projeto de Deus. Deus tem um desígnio, projeto de Deus. Missões, missionário não tem vida fácil. Se a vida do irmão está uma vida fácil demais, tudo dando certo, olha, é porque o irmão não está ameaçando o reino de Satanás, porque se ameaçar o reino de Satanás, Satanás fica furioso. Mas não tem tréguas, não tem jeito, não tem opção, é viver pela fé ou sucumbir, ou morrer. E as pessoas que Deus vai colocando na vida da gente, vão inspirando a gente. Uma senhora que vivia sendo internada, uma vez fui lá para examiná-la, ela falou: doutor, olha as minhas doenças, anota aí. Pois não: insuficiência cardíaca, asma, tive AVC, tenho reumatismo, anemia crônica. Falou umas 5, 6 doenças. As receitas dela, um texto enorme. Fui internado, aí falou 20 e tantas vezes. Aí eu falei: ótima. E sou crente. Ela falou: sou crente. Ela me identificou como crente também. Sou cristã, sou filha de Deus, sou serva de Deus, e sou missionária. Qual o campo de missionária, das missões da irmã? Ela falou: aqui no hospital. Toda vez fico doente, quando fico boa, evangelizo, ganho uma alma para Cristo. Vou para casa, aí vem outra doença, eu entro aqui, fico melhor, melhoro, ganho outra alma. Pastor, essas minhas idas e voltas, aí ela falou lá das dezenas de pessoas que ela ganhou para Cristo. Quer vida boa para ser missionário? Deus não vai querer você. Quer vida boa para ser missionário? Deus não vai escolher você. Paulo estava num perrengue danado, irmãos, num perrengue danado. Paulo era fugitivo, Paulo era açoitado, Paulo era perseguido, Paulo era desacreditado, tanto pelos romanos quanto pelos judeus e até dentro da igreja.
E ele então fala: olha, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E depois termina, parte final: o qual me amou e se entregou mesmo por mim. Completa gratidão a Deus, completa anulação de si, completa dedicação ao Senhor, completa dependência do Senhor e completa gratidão a Deus. Era o estilo de vida de Paulo. Professor Antônio Nova, da Universidade de Educação lá em Lisboa, baseando no livro de Tomás de Aquino, ele falou assim: a gratidão, há 3 níveis de gratidão. Ele é português, então falou há 3 níveis. Existe, de acordo com os idiomas, com as línguas, quando o americano, quando o inglês fala thank you, esse nível é um nível mais superficial, que etimologicamente, analisando a origem da palavra, significa: eu reconheço o bem que você me fez, eu reconheço. E ele ainda falou mais: mas existe também, por exemplo, o francês, quando fala merci, ou de origem espanhola, quando fala gracias, é um nível intermediário, porque etimologicamente isso aqui significa agradecimento, significa eu aceito, quer dizer, é um pouquinho mais, eu reconheço o bem que você me fez. Num nível mais profundo, um pouquinho, diz assim: eu aceito o que você me fez. Aí ele diz: mas o português é que consegue externar com a palavra o nível mais profundo. Porque o brasileiro, quando a gente faz, quando o irmãozinho trouxe água aqui para mim, eu falei o quê? Eu falei obrigado. Obrigado quer dizer, eu agora sou obrigado a você. Quer dizer, agora eu me comprometo com você, é um nível mais profundo. Então é nesse nível mais profundo que o Senhor Jesus, quando perguntou assim: Pedro, você me ama? Difícil entender se a gente não for lá para o grego, há algumas explicações. E Pedro falou: sim, Senhor, eu amo. Aí Jesus perguntou assim, segunda vez: Pedro, você me ama? E todas as vezes falava: cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? E Pedro falou: sim, Senhor, eu amo o Senhor. Mas no grego a palavra amar pode ser agape, pode ser filos, pode ser eros. Eros é o amor entre homem, esposo e esposo, namorados, eu e minha esposa também. Amor filos, amor simpatia. Amor filos, olha só, quando cheguei aqui, me senti em casa, me senti bem recebido, como uma pessoa, os irmãos estão bem educados. Amor filos. E existe o amor agape, o amor, aquele amor que a gente ama porque tem que amar, porque quer amar. Aí Jesus, nesse amor, Jesus falou, quando alguém perguntava, pedia, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, Senhor? Não, 70 vezes 7. Aí quando Jesus perguntava, Pedro, você me ama? Agape, quer dizer, o amor mais profundo, o amor de dar vida. Mas Pedro não entendeu muito bem isso e respondeu: sim, Senhor, eu amo o Senhor, mas respondendo com a palavra filos. É como a esposa, olha só, a esposa olha para você no profundo dos seus olhos e fala assim: você me ama? Aí você fala: eu gosto de você. Pronto, acabou o problema, acabou a sua vida. Acabou. Você me ama? Eu gosto muito de você. É mais ou menos isso. Jesus está perguntando a Pedro: Pedro, você me ama? Eu gosto do Senhor, filhos. Aí Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Eu gosto sim do Senhor. A terceira vez, Pedro ficou triste, porque Pedro entendeu: meu Deus do céu, Jesus está perguntando o amor mais profundo. E Pedro respondeu com amor agape. Então é nesse amor que Paulo estava falando. E queria retribuir ao Senhor, o qual me amou e se entregou por mim. Ele mesmo se entregou por mim. E agora, com essa gratidão, eu, por livre, espontânea vontade, por escolha, eu me permito ser crucificado com Cristo. Isso aí vai valer já a partir de agora, já vai valer amanhã, quando eu for lá para o meu trabalho. Quando surgirem as possibilidades de pecado, não, estou crucificado com Cristo. Quando for me custar alguma coisa, se eu disser não, vou ter um prejuízo. Ou às vezes eu tenho que dizer sim,
mesmo por tendo prejuízo, porque eu estou crucificado com Cristo. Eu tenho que ser sal da terra, tenho que ser a luz do mundo. Que Deus abençoe, irmãos. Continuem missionários. Que Deus conta com vocês, conta com cada um dos irmãos. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Karine. Muito obrigado, meus irmãos, por terem me convidado.